E aí galera, beleza? Aqui é o Anderson Santos, vou falar um pouquinho para vocês sobre nexialismo, que eu falei no meu vídeo de apresentação. O que é o termo nexialismo? A primeira vez que eu ouvi falar do termo nexialismo foi em 2011, quando eu fui numa palestra com o publicitário Walter Longo. O Walter Longo, ele era o fera da época, ainda é, para muita gente, e ele apresentou o termo nexialismo. O que é o nexialismo? Para você entender a origem da palavra, ela aparece num romance da década de 50 que é Voyage of the Space Beagle, de Van Gogh, que é uma viagem interplanetária, e nessa viagem interplanetária tem vários cientistas, e tinha um personagem principal que era um nexialista. Essa obra ela inspirou principalmente a série Star Trek do Gene Roddenberry, nos anos 60, depois da nova geração, nos anos 80, que meio que inspirou o Capitão Kirk. O Capitão Kirk ele estava lá no meio do McCoy, que era um médico, e o Spock, que era um cientista, e ele era um nexialista na série Star Trek. Que era o termo nexialista? É que eles tinham se envolvido em vários problemas e ele conseguia fazer um nexo. E não era propriamente uma ciência, o nexialismo, né? Mas na verdade ele conseguia fazer uma ponte entre a psicologia, a geologia, a astronomia, a física, a medicina. Ele conseguia fazer essa ponte porque ele tinha uma visão multidisciplinar. Hoje o nexialismo você pode falar que seria como pensar fora da caixa, né? Então aquela pessoa que, por exemplo, é especialista, por exemplo, eu fiz química, sou formado em química, mas previamente eu tive uma formação de eletrônica e mecânica. E várias vezes, né, no meu mestrado, eu trabalhava é, com análises conformacionais com ressonância magnética nuclear, e eu tinha uma visão um pouquinho melhor na parte de informática, porque eu tinha feito previamente eletrônica. E eu consegui também montar muito bem as peças, os aparelhos, utilizando furadeira, utilizando alicate, essas coisas tal, que eu tinha aprendido previamente no curso de mecânica. Então, foi alimentando um pouquinho a minha formação, a parte inicial, com mecânica, depois eletrônica e na parte química, então consegui casar várias coisas diferentes. Mais pra frente, eu comecei a dar aula e na sala de aula, né, eu estava na matéria de química, mas a parte mais importante que eu tinha era a sala dos professores. Na sala dos professores, no intervalo ou na hora do almoço, eu tinha contato com professores de outras disciplinas, principalmente filosofia, história, biologia, que eram áreas que eu tinha defasagem. E no bate-papo, o que acontecia? Então você tinha uma mini aula, naqueles 15, 20 minutos de intervalo com meus colegas. Então, por exemplo, eu queria entender um pouquinho o que era comunismo, socialismo, né? Eu tinha essa visão um pouquinho geral, mas nada como um professor de atualidades, geopolítica ou história para fornecer para mim subsídio. E eu comecei a aproveitar esses momentos de sala de intervalo de aula, né, momento do recreio, do almoço e tal, para ficar batendo papo com esses professores. Então eu tinha o que? Um interesse genuíno para entender um pouquinho mais esse conteúdo. Conclusão. Isso me ajudou bastante com uma série de coisas, né? Hoje eu estou aqui no Canadá e é bem interessante que, por exemplo, aqui a formação deles, eles são muito especialistas. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é pintora, ela vai ser só pintora, extremamente ótima pintora. Só que, por exemplo, deu um problema no encanamento, ele não vai saber resolver o problema do encanamento. Isso é uma coisa bem comum. Aí a gente tem uma visão meio do Brasil, um método de sobrevivência, né? Então você tem que aprender o tempo todo. Tanto é que você pega, por exemplo, você vai entrar numa empresa, o cara já pede para você formação, MBA, anos de experiência, Microsoft Office, pacote Adobe, ele pede um monte de informações que acaba meio que formando o brasileiro a ser nexialista já por sobrevivência. E aqui no Canadá não é muito bem isso, né? Então, por exemplo, é, pintar a parede, que eu tive que fazer um tempo atrás aqui. E ela ficou assim, você não é professor de química? Só que previamente eu tive uma experiência com meu pai. Meu pai já trabalhava com isso, com a parte de reforma, manutenção, essas coisas. E eu dou muito agradecimento a ele, né? Ele está no andar de cima, mas boa parte do aprendizado que eu tive com ele, naquela educação não formal, mecânica, construção civil, trabalhar em altura, essas coisas, eu dou graças a ele, né? Que isso está abrindo uma série de portas para mim aqui no Canadá. Então, o que seria o nexialismo? O nexialismo, então, na verdade, é você fazer uma ponte entre vários assuntos e tentar criar um conceito diferente. E se você não sabe a resposta, você sabe onde encontrar a solução, tá?
Isso é uma coisa bem interessante. Existe nixialista júnior? Não, não existe nixialista júnior, porque o nixialista, ele vai ser aquele cara que ele vai ser multidisciplinar por oportunidade, né? Então, geralmente os professores, eu costumo dizer que são, talvez seja a profissão mais interessante para a pessoa ser nixialista. Então, é uma dica legal. Se você for professor na sua especialidade, na sala dos professores, tenta conversar com professores de áreas divergentes. O pessoal de exatas tem uma tremenda vantagem, por quê? Porque a gente tem um déficit da área de humanas, mas a gente consegue trabalhar no intervalo de sala de aula, nos encontros presenciais com outros professores, outros assuntos que são bem interessantes. O que talvez é mais difícil, por exemplo, a pessoa de humanas, geralmente ela não consegue com tanta facilidade assim trabalhar com a parte de trigonometria, exatas, essas coisas assim, mas o contrário acaba sendo até mais interessante, tá? Então, um convite interessante. Que eu sugiro para a pessoa também ser nexialista? Então, consuma várias mídias. Eu, por exemplo, consumo desde quadrinhos até livros, best-sellers. Por exemplo, estou acompanhando agora a trilogia do Yuval Harari, que é um professor de história israelense, né, que é o Sapiens, Homo Deus e 21 Desafios para o Século XXI. Então, são livros feitos por historiador, e como eu tenho uma deficiência em história na minha formação, eu estou aproveitando para enriquecer um pouquinho mais o meu conhecimento. E consumo outras coisas também, né? Literatura é bem interessante, Machado de Assis, Clarice Lispector, e poemas, Mário Quintana, por exemplo, eu adoro consumir. E vai consumindo mídias diferentes para você enriquecer o seu repertório, tá bom? Mais dúvidas, só deixar aqui no comentário que eu estou aqui para responder para vocês. Um abraço e até mais.